Por isso que eu falo, cara, o projeto é maravilhoso. As ideias, se a gente jogar pra dentro de campo, o Castro é o cara ideal pro projeto. É o cara que desenvolve os jogadores, é o cara que desenvolve a estrutura. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta que o Depp levantou outro dia na live dele. Você acha que ele é o cara ideal pro momento, certo? Então, o momento é que tá sendo problema, porque assim, aí vai parecer que eu tô defendendo o cara, porque a galera me chama de defensor do Castro. Mas assim, maldito. A evolução do projeto era pra estar um pouco mais acima. Eu entendo que o Castro seguiu ali o projeto dele. Pegou o time destruído, foi montando o time, foi cobrando estrutura. Tem entrevista dele dizendo que ele sim cobrou, que tem que ter avião para levar e trazer para os jogadores se sentirem importantes. Beleza. Tem que melhorar. E aí foi construindo. E aí vem... segunda janela, a gente vai trazer mais peças. Eu tô com jogadores de segunda divisão, ficou aquela polêmica. Cara, a gente termina o ano jogando muito bem. A gente termina o ano fazendo um puta jogo com o Santos, perdendo no último jogo, fora de casa, na Arena da Baixada, e a gente, se vencesse, era o 6º colocado do Brasileiro, amigo. Então, assim, a gente tá falando, a gente tá em março, cara. A gente não tá falando de tanto tempo atrás. A gente começou jogando bem. Ele tira férias dizendo que, olha, deixei ali o planejamento, tem 6 que eu quero, eu acho que a gente vai jogar Libertadores, disputar Libertadores, dependendo do sorteio Sul-Americana, e Carioca, vamos tentar o título. Fecha as cortinas, ele sai de férias. Aí começa a presepada texto. Aí quem entra? Exatamente. Que fala, compra uma briga com a federação que ele não tinha poder pra bancar. Promete uma pré-temporada pro cara. Cara, a gente, em janeiro, ele falava que ele ia para os Estados Unidos, amigo. Quando que foi a entrevista no Fogonete mesmo? A última? Aquela do texto no Fogonete. Em fevereiro, não foi? Em fevereiro. Aquela entrevista, eles falaram que em 2 semanas eles já teriam novidades sobre o CEO. Não, acho que foi em janeiro, porque o Jefinho foi vendido em janeiro, não foi? Não sei. Porque foi depois do Jefinho. A venda do Jefinho foi depois da entrevista. Mas mas ele não fala que ia trazer uma reposição? Não, ele falou que estava Ou foi antes do já. Agora não ele fala que estava próximo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: 31 de janeiro foi o quê? 31 de janeiro, entrevista. E 31 de janeiro. Foi depois, então. A live foi depois. Então, fevereiro. porque ele fala na live. Ele fala, verdade. O dinheiro dá pra trazer não sei quantos jogadores. Exatamente. Verdade. E aí, cara, você pega um treinador. E aí, treinador e jogador. E o cara pede 6 semanas que ele não vai jogar o Carioca. Chama o Sub-23, que tá treinando desde dezembro. Pra isso. Os caras tiram férias antes e jogaram um jogo. E aí, ele pede 6 semanas. Ele dá uma entrevista, não sei em qual jogo, em que ele diz que é a 3ª vez que eu mudo meu planejamento. O Carioca que não valia nada, que a gente aqui com cara de trouxa, ficou todo mundo sacaneando, né? Ei, Carioquinha, não quero saber. Marcando eu vou pros Estados Unidos. No Twitter. E aí, virou o campeonato, vai a vaga na Copa do Brasil, joga o primeiro jogo com o Sub-23, de repente, é só o titular, começou com revezamento, titular e reserva, acabou. Cara... Perdemos o PK. o cara me dá aqui um papel e uma caneta e fala aqui, ó, escreve aqui, faz uma redação pra mim. No meio do caminho ele arranca a minha caneta, cara. Não tô dizendo que o Luiz Castro não tem obrigação de jogar melhor e ganhar do Sergipe. Não é esse meu ponto. Foi o que você falou. Tem muita coisa errada do Luiz Castro. A gente tava até conversando ali fora, né? O estilo de jogo, que ele não muda, ele não tem... Ok. Agora, se não ganhar amanhã... Tem que demitir esse bunda mole. Beleza, demite esse bunda mole. Esse bunda mole vai ter uma multa rescisória lá de 25 milhões, 10 milhões que seja. É um outro debate também. Quem o valor paga? da multa rescisória. E vai trazer quem? Se você não tem dinheiro para repor o Jefinho e volta pro treinador. O cara jogava bem com Júnior Santos, Tiquinho, Eduardo e Jefinho. Eduardo machucado. O Júnior Santos, tô morrendo de saudade dele. Banco do Fortaleza. Tiquinho suspenso. E Jefinho fora. E aí você tem que cobrar em março, começo de Carioca, que nem era o foco do cara, era brasileiro em abril e Sul-Americana. E aí agora ele tá na corda bamba, porque 3 jogos ele foi mal. E assim, pelo amor de Deus. Tirando a invencionice contra a Portuguesa,
Até o Vasco, que 11 contra 9, os jogadores saíram aplaudidos. Eu bati palma, eu fui pela no organização técnica, tática do time. Nossa senhora, esse time realmente... Defesa menos vazada. Olha só, porra, a gente viu ali, olha, os jogadores sabem o que fazer. Tiraram Olha, os chance de jogadores não sei o quê. Cara, foram 3 jogos desastrosos, óbvio, foram desastrosos. Mas assim... Mas aí o Mazuco dá aquela entrevista que ele fala que, na opinião dele, a virada de chave foi justamente no jogo contra o Vasco. Aí é que tá... Eu aí não que é o ponto que a gente concordo não com sabe. isso. Alguma coisa Assim, aconteceu ali. A Alguma coisa virada aconteceu. Alguma desportiva coisa talvez aconteceu. tenha sido contra o Vasco. É. Como o Botafogo declinou esportivamente, falando assim, que o time desandou de vez e alguns padrões táticos que a gente já vinha, o Matheus Fogstats e o Gui Guilherme Tática cansaram de colocar isso. Assim, se você segue o Fogstats, por exemplo, no Twitter, você vê claramente isso. Mas assim, o torcedor, em geral, quando ele vê a coisa degringolando do jeito que tá degringolando, começa, não tem padrão tático nenhum, não tem nada, não tem variação, não tem nada, sistema engessado, começa um monte de golpe de frase feita, por exemplo, que interditam muito mais o debate do que esclarecem. Sim. O que acontece no jogo contra o Vasco ali, na minha opinião, é o momento em que tudo que estava acontecendo nos bastidores do Botafogo é como se fosse um vulcão. O vulcão entra em erupção e a lava entra no campo. Na minha opinião, aquele foi o momento que o extracampo entrou no campo. Sim. E não é comum você ver um jogador como o Adrielson, que fez a temporada que fez no ano passado, com 3 minutos de jogo, ser provocado pelo Galarza. Quem que é o Galarza, gente? Ser provocado pelo Galarza, que é um moleque, sei lá, tem 20 anos de idade. Nem estava jogando no Vasco no ano passado. O Vasco, por exemplo, não tinha o que fazer com o Galarza na Série B, emprestou o Galarza pro Curitiba. Pra vocês terem uma ideia. O Galarza conseguiu desequilibrar o Adrielson com 3 minutos de jogo. Porra, mas isso aí foi minha sobrinha, cara. Eu vi minha sobrinha, primeira vez, cara. Falei pra ela, caralho, maluco. Tá explicado, Falei, ó, entendeu? Isso aí, ó. Primeiro tempo, me pautando o cara aqui é expulso em teses com menos 10 científicas, mas minutos. foi a sobrinha dele. Entra o reserva, o cara do nada cai de cara no chão, entra a sério ambulância. Porra. Outro expulso. Falei, cara, é você. Essa sobrinha tá proibida de pisar Tá no proibido, estádio. não volta mais. Mas os nervos nesse jogo realmente estavam muito exaltados, cara. Tava desproporcional. E os nervos foram, se refletiram nesse jogo, enquanto o Flamengo, e com o Sergipe foi um total descaso, assim. Foi um total descompromisso. Barata geral voa. descompromissado. Então, é isso que eu tô dizendo. O barata voa dos bastidores. Voou barata dentro do campo também. Voou barata pra dentro do vestiário. Entendeu? E Tá aí tudo a questão é a muito seguinte: o time estava blindado, os jogadores estavam blindados. Por mais que você tente blindar os jogadores, tem uma coisa chamada empresário, que o cara fala assim: ó, porra, o cara tá me devendo aqui as luvas da sua assinatura, tá me devendo aqui a minha comissão pela sua assinatura. E, cara, eu não acredito mais que esse cara vai pagar. Esse cara vai dar calote aí, porra. Queria nem te incomodar com isso, mas é que não me pagam desde novembro. Aí Entendeu? só... Então vamos fazer o seguinte, cara. Tu porra, acha que não fala no ouvido do jogador? vamos fazer o seguinte. Eu vou procurar um outro clube pra você. Tá uma proposta boa aí de um clube, sei lá, da Eslováquia. Tem uma proposta boa. Eu tô pensando no mapa do Grow aqui. Tem uma proposta boa de Aral. Entendeu? Você vai pra lá. Você lembra? Quem jogou o Hora aqui sabe disso. E, cara, desde que eu recebo alguma coisa, entendeu? Pra mim tá valendo. Não, e aí quando sai uma notícia... São os 3. o Botafogo conversou internamente, resolveu seus problemas e já deve ter mudanças para o jogo de quarta. Gente, pagamento na conta, né? É a única essa é a explicação, conversa. porque assim, Essa é a conversa. que conversa Pagou o disso? empresário, é dinheiro. A notícia né? que saiu hoje no Fogonete. O Luiz Castro tentou, e aí, rapaziada, vamos jogar sério. Resolvemos nosso problema, vamos jogar Aí sério. o torcedor... Porra. O torcedor, nós, torcedores... Quando eu falo o torcedor, parece que a gente tá falando assim... Nós aqui somos privilegiados. Torcedor lá. Não é nada disso. É arquibancada. A gente tá na arquibancada, nós somos torcedores. No calor ali do negócio, no calor da emoção, na hora que você tá vendo o jogo ali... A única reação que você tem... Você não vai pensar em Mazuco nessa hora. Você não vai pensar em Tararuda. Você não vai pensar... John Textor, a galera até pensa. Mas o teu alvo preferencial, quem tá na tua reta ali na hora, é o Luiz Castro, cara. É o Luiz Castro e os jogadores que estão ali. Entendeu? Então, assim, eu não consigo tirar a razão, nem culpar nenhum torcedor revoltado com o Luiz Castro. E o Luiz Castro
dá razão também pra isso. Não, e dá pra separar. O time deveria separar. estar jogando muito melhor. Deveria, Muito melhor. não tem a menor dúvida disso. mas Deveria a estar ponto nas de semis do demitir, Carioca, eu acho que é Mas obrigatoriamente. não dá, e aí eu não aceito, o Luiz Castro ter que a bronca toda ir pra cima do Luiz Castro. Também não Mas, consigo. mas só aceito ele isso. que aparece. Não, Parece que só a ele. bronca toda vai pra cima do Luiz Castro, entendeu? E os responsáveis pela barafunda nos bastidores simplesmente estão com a imagem positivada, parecendo de bom moço, assinando o contrato. Ó, dando e digo sorrisinho. mais, se amanhã, Isso eu não aceito, cara. se